Oi, meu nome é Melk e vocês gostam de biografia? Eu sei que a biografia do Michael Jackson tá aí no cinema, mas eu particularmente não gosto tanto de biografias assim, principalmente quando elas são ruins em termos técnicos ou quando elas estão contando uma história enviesada e é uma pessoa muito polêmica, então às vezes você não consegue abordar a realidade do que aconteceu. E eu acho que a biografia do Michael passa um pouco por isso, apesar de eu não ter assistido. Dá pra imaginar que é mais ou menos isso, porque é uma história com muitos lados e muitas versões, a carreira do Michael como um todo, mas também a vida pessoal dele. Então, nós não vamos falar sobre Michael Jackson, nós estamos aqui para falar sobre outra biografia. Peça por peça conta a biografia do Pharrell Williams, e eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso ou não, porque eu assisti esse filme tem um bom tempo e eu não lembro de tudo que acontece no filme, inclusive é uma boa razão para você ir assistir a esse filme, eu acho que é uma boa experiência, mesmo que você talvez não goste tanto assim de biografias. E, enfim, eu vou tentar resumir o que eu lembro da história do Pharrell para introduzir vocês mais ou menos no que acontece. O Pharrell, ele tem sinestesia, então ele vê cores e ele relaciona cores a sons e a músicas como um todo, então ele sempre gostou muito de música desde criança. E aí, quando ele era adolescente, ele montou o The Neptunes com o Chad Hugo, que é um amigo dele. Quer dizer, eu não sei se eles são amigos mais, porque o Chad processou ele por causa de royalties. Então não sei se eles ainda são amigos. Apesar de que o Chad, se eu não me engano, apareceu nesse filme, né? Foi uma das vozes que apareceu na biografia do Pharrell. Mas enfim. Esse processo que o Chad fez foi mais recente, foi ano passado, no final do ano passado, foi esse ano, não lembro direito. Mas eles dois montaram a The Neptunes, que é uma. Eles começaram enquanto adolescentes, e eles fizeram um show de talentos, e eles foram bem nesse show de talentos, eles ganharam. E aí, se eu não me engano, eles ficaram meio que insistindo em numa gravadora que tinha lá na cidade deles, pra que os caras meio que aceitassem ele e tal. Eles começaram a trabalhar lá, e depois eles mostraram as músicas. E depois o Pharrell fez sucesso também com Nerd, que é uma banda com ele, com o Chad Hugo, que é esse amigo dele, e com o Shay Haley, que também é um amigo deles. E aí eles fizeram essa banda, que inclusive é uma banda muito boa, tem uma vibe muito. Cada música é muito diferente uma da outra, e tem esse ritmo meio pop descompromissado ali dos anos 2000 para 2010 e tal. E depois disso, o Pharrell começou a produzir bastante música, ele queria fazer mais dinheiro também, mas ele também tinha muito esse vínculo com a música e ele começou a produzir. Ele produziu o primeiro single do Snoop Dogg que chegou no top 1 das paradas. E ele começou a produzir muita música, ele começou a ter uma carreira solo. E aí foi quando veio o sucesso dele. Então ele começou a ganhar muita notoriedade, não só os dois grupos que ele teve, mas principalmente quando ele passou a produzir as músicas e como artista solo, né? E aí, peça por peça, que é a biografia, né? Conta que durante esse período ele estava fazendo muito sucesso e conhecendo muitas pessoas. E aí ele conheceu uma menina interessante, só que ele não se sentia pronto pra compromisso. Ele falou que, tipo assim, poxa, aí não dá, né? Ela queria casar com ele e ele falou, aí não dá, né? E meio que, tipo, abandonou isso. E ele entrou em um processo de se sentir muito sozinho, muito vazio, perder essa conexão com a música. E se eu não me engano, ele acabou perdendo muito dinheiro em um desses contratos de gravador e tal. Não tenho certeza se foi isso. Vai assistir o filme se você quiser saber mais profundamente. Mas eu acho que aconteceu um processo desses e ele tava muito, muito mal, assim, nesse momento. E ele conseguiu meio que achar uma solução pra isso, eu não lembro o que aconteceu direito. Se não me engano, foi um desses amigos, assim, dessa época que ajudou ele, desse período de infância, de adolescência, se eu não me engano. E aí foi quando ele tomou mais esse processo de se estabilizar na vida, e aí ele aceitou, ele se disse pronto pra casar com a menina que ele tinha conhecido. E aí, depois disso que ele publicou o rap, que eu acho que é o maior sucesso dele. Inclusive, ele tem muita música boa. Talvez a gente conheça mais ele pelas músicas que ele canta, mas eu acho que ele tem mais músicas como produtor do que cantando, sabe? Além de ser compositor, então eu acho que isso é muito interessante. Tem muita música boa que ele produziu. Inclusive, vou deixar aí linkado um vídeo que mostra as músicas que ele produziu. E acho que pelo menos 5 você deve conhecer, se você for assistir esse vídeo, depois de assistir esse, é claro. E acho que ele se destaca também como um produtor, e isso é muito importante. Eu acho que não só quem escreve as próprias letras, mas quem
compõe as melodias também, e o artista que consegue fazer tudo isso, ele ganha um pezinho a mais, porque todo aquele processo, existe um vínculo em ele estar construindo isso. Não diminui o peso ou a expressividade de um artista que tem outras pessoas escrevendo junto com ele, ou que ele só canta, ele não escreve, ou de que ele não produz as próprias músicas, nem nada disso. Não é esse o ponto, mas é o ponto de que o Pharrell não demonstra somente ter talento como cantor, inclusive a voz dele é muito diferenciada e tal, mas também como um produtor, e isso também é muito interessante. E aí, como eu falei, ele teve esse momento difícil, complicado na vida dele, e aí ele se estabilizou e acho que ele cresceu ainda mais na música, principalmente com rap, né? Ele produzia muita coisa, mas eu acho que ele começou a ganhar mais notoriedade como um artista, como um cantor. E aí foi quando ele fez Rap, eu acho que é uma música que todo mundo conhece, tá ligado? Não só porque tá nos Minions, mas essa música foi um fenômeno e eu acho que foi uma das músicas ali do começo desse processo da música viralizar na internet, de todo mundo querer dançar e participar e tal. Inclusive por conta do clipe de Rap, né? E aí eu acho que foi um processo de mudança, assim, talvez na carreira do Pharrell, de ele se estabelecer mais como um cara que o rosto dele era mais conhecido, não só as músicas que ele produzia. E aí, inclusive, como recomendação, eu já falei sobre as músicas que ele produziu, mas eu quero deixar também que vocês escutem o álbum Let God Sort Them Out, que é do Clipse, e que o Pharrell produziu todas as músicas, e, cara, só tem pedrada. É tipo assim, cada música não tem uma... Eu não pulo música nenhuma em álbum, mas eu sei que as pessoas falam isso, mas, tipo assim, não tem como você pular nenhuma música nesse álbum. É todo absurdo. As participações que tem, os beats, as letras, tudo muito absurdo nesse álbum. Se você gosta de rap, você vai gostar de ouvir esse álbum. Se você não gosta também, dá uma ouvida só numa música, assim. Ouve So Far Ahead, por favor, só que o Pharrell canta também. Mas enfim, chega de falar de música, vamos falar por que eu quis falar sobre essa biografia, esse filme. Sendo que, como eu falei no começo, eu não sou muito amante, assim, de biografias, tanto quanto outras pessoas. E, apesar de eu gostar de cinema, eu assisto biografias e eu gosto de assistir filmes de uma forma geral. Mas não é algo que eu fale assim, poxa, eu vou com certeza assistir. Eu vou gastar meu dinheiro pra ir no cinema assistir uma biografia. Apesar disso, eu gostei muito de assistir esse filme porque ele é todo feito em Lego, todo em animação. E eu acho que isso pra mim é muito interessante porque, como eu falei, eu acho que uma biografia acaba sendo meio enviesada, meio monótona. E eu não tô reclamando aqui de filmes monótonos, tá? Eu gosto de filme longo, assim, monótono. Apesar de também já ter reclamado de não ter uma pausa em um filme de 3 horas pra ir no banheiro no cinema. Mas aí é outra questão. Mas eu acho que dá uma dinâmica melhor quando você usa esses recursos audiovisuais que a animação proporciona. E como eu falei no começo também, o Pharrell ele tem sinestesia, então isso também é abordado, dá pra trazer isso de forma lúdica no filme, e eu acho que fica muito interessante. Uma biografia não tá lá só pra mostrar os altos e baixos, mas quando você produz isso de uma forma animada, você pode misturar uma coisa com a outra, fazer excelentes transições de cena que tem nesse filme, e eu acho que tudo isso casa muito bem com a história do Pharrell, e com ser uma biografia sobre um artista, sabe? Não só uma pessoa que produz música, mas o Pharrell também tem uma marca de roupas, e eu acho que juntando tudo isso, de ser um cara muito ligado à arte, faz muito sentido que ele tenha dado a ideia de fazer... vamos fazer uma biografia, mas vamos fazer em Lego. Eu curto muito as possibilidades que existem quando você trabalha com animações. E aí eu acho que existem duas vertentes, que é de a animação só tá ali pra ser uma ferramenta de contar a história, e ela é só mais uma narrativa. Não faria diferença se esse filme fosse uma animação ou não, como é o caso de talvez... Zootopia não sei tanto, mas Sing com certeza. Se fossem humanos contando aquela história... Se fosse um filme em live action, não ia mudar muita coisa no filme, sabe? Mas tem outros que é fundamental que eles sejam animação, para que isso seja mais barato de se fazer também, mas para que você sinta que tem uma vibe muito diferente daquilo que seria um filme real, sabe? Para mim, um excelente exemplo disso é talvez Smiling Friends é o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. Eu acho que é Frango Robô também. Mas porque Frango Robô tem muita metalinguagem, então acho que ainda faz mais sentido ainda que seja em animação. Mas divertidamente também faz sentido ser em animação, porque tem alguns aspectos ali que são mais lúdicos, mais fáceis de você ter essa sensação lúdica quando você trabalha com animação.
E aí eu acho que o filme do Pharrell, ele se aproveita muito disso, de você fazer uma animação. E acho que isso é muito interessante, é uma nova perspectiva pro cinema. Eu particularmente nunca tinha pensado em transformar biografias em animação. E eu acho que é uma ideia muito interessante, porque não só biografia eu acho meio... Não é que eu acho chato, mas é que eu não me interesso tanto por assistir. Mas eu acho que quando você traz essa ideia de você tá fazendo um filme sobre arte, sobre esse processo de você criar, você se vender, o Pharrell fala sobre isso, sobre ele estar produzindo muita coisa que ele não gostava de produzir e tal, tentando sempre fazer um novo sucesso, e sobre ele meio que tentar encontrar o que ele gostava de fazer de fato. E aí, se você tá falando sobre essa linguagem da produção de arte como um todo, e desse processo, ser uma animação casa muito com isso. Então, não é uma animação que tá ali só porque vai ser mais divertido, vai ser mais colorido que seja animação. Mas existe também um vínculo entre você fazer um filme animado que tá ali brincando um pouco com esse humor Lego, que se você já assistiu uma aventura Lego, ou Lego Batman, ou Lego Ninjago, você sabe mais ou menos como é. Então tem um pouquinho de humor Lego ali que deixa o filme mais divertido, mais interessante. E a linguagem das animações e a forma como o filme é tratado ajuda também a você se conectar emocionalmente com o filme, sabe? Porque como é que você explica a sinestesia? Como é que você consegue explicar que uma pessoa tá vendo cores, ela vê cores diferentes de acordo com instrumentos diferentes, com as vozes, e essas cores se misturam? Talvez você trazer esse elemento mais visual em um filme realista quebraria um pouco esse peso que você tem de essa é uma história real e eu tô vendo pessoas reais. Então, quando você é capaz de trazer essa animação, de fato, de você ter ali que não são pessoas reais, são personagens de Lego, e Lego é mais caricato do que outras animações tentam ser, sabe? Que estão ali meio no Vale da Estranheza, que são reais demais, tipo em Toy Story 4, que os tecidos são reais demais, o plástico, você vê muito real, mas ainda assim tem um desenho meio não é caricato, mas não é um desenho pra ser realista, sabe? As pessoas, os humanos em Toy Story 4 não parecem humanos de verdade. E aí entra meio que essa confusão. E a mesma coisa com o Rei Leão, que é muito real, só que você sabe que os animais são de CGI porque os animais estão mexendo a boca. Então é um lugar meio confuso. Que quando você faz um filme que não se propõe a parecer o mundo real, que ele se propõe a ser um filme e usar meio que essa metalinguagem que a Lego usa muito, né, nesse humor Lego, pra produzir para conduzir essa história, você acaba tendo um vínculo maior. E aí isso também tem a ver com a forma que eles usam as cores, os elementos para misturar esse jogo do que o Pharrell sente, da emoção que eles querem passar ali na história e do que está acontecendo, e você consegue compreender isso bem. Então acaba sendo mais não é didático, mas você acaba tendo mais elementos visuais, e eu acho isso muito interessante no cinema, de você estar vendo aquilo que o personagem está vivenciando. É claro que essa é a ideia do cinema, essa é a ideia dos filmes, de você não falar, mas de você contar aquela história. Então o diálogo ele não precisa ser expositivo, mas quando você consegue trabalhar também com elementos ali do cenário, com elementos da composição de cena, que também ajudam a conduzir esse emocional, isso também é muito interessante. Isso é muito comum da gente observar as cores, né? Quando o personagem tá com raiva, você pode ter ali elementos no vermelho, mas o vermelho também pode representar a paixão. E aí, quando você tem uma animação, você consegue trabalhar isso de uma forma bem mais colorida e bem mais vibrante, de uma forma que não precisa ser natural, como seria na vida real, porque o filme não se propõe a fazer isso, é um filme de Lego e você compra o barato, eu acho muito interessante. E aí, basicamente, era isso. Eu acho que foi uma experiência muito legal assistir esse filme, não só por conhecer mais um pouco sobre a história do Pharrell e conhecer as músicas que ele produziu e esse processo artístico envolvido em você ganhar dinheiro fazendo arte, mas você também não se perder nesse processo. E além disso, foi interessante assistir um filme de Lego, eu gosto dos filmes da Lego, e basicamente era isso que eu tinha pra falar, não tem nada muito que concluir nesse vídeo. Mas se você quiser ouvir mais das músicas do Pharrell, eu vou deixar aí na descrição. Se você quiser assistir peça por peça, que é essa biografia que eu tô falando, que conta a história do Pharrell Williams, ela não sei onde tá. Com o tempo que eu assisti, ela tava no Prime Video, mas não sei onde tá. Mas se você quiser assistir, eu acho que é interessante. Acho que dá pra assistir com crianças também. Não lembro se tem alguma piada adulta, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que dá pra assistir com crianças também. Mas de qualquer forma, é um filme muito interessante.
eu senti que eu queria falar sobre ele. E obrigado por me escutar até aqui. Antes que eu esqueça, deixa um likezinho aí se você gostou dessa bobajada e aproveite o dia.